Boa noite, pessoal. Conseguem me ouvir? Ah, vocês conseguem me ouvir? Tentando descobrir se vocês estão me ouvindo. O Ederson respondeu que sim, que me ouve. Gente, a comunicação vai ficar muito difícil se eu estiver falando aqui sozinho e vocês me respondendo só pelo chat. O ideal mesmo é que vocês até abrissem a câmera, mas se não tivesse jeito, mas pelo menos usassem o microfone. Porque essa é uma disciplina que a gente precisa trocar informação o tempo todo. Não é igual às outras que vocês só escutam, ficam aí escutando o professor falar. Aqui a gente vai trocando ideias sobre o trabalho de vocês. Se ficar com o microfone fechado, só respondendo no chat, vai ficar praticamente impossível a gente ter uma troca no papel aí de orientador do trabalho. Vocês conseguem abrir o microfone também? Não tem jeito? Como é que é? Boa noite, professor. Cheguei agora, se eu perguntar alguma coisa. Na verdade, Josiane, eu tô falando o seguinte. Eu sei que tem muita disciplina, até remota mesmo, que vocês ficam basicamente 1 hora e pouca ouvindo o professor falar. Então, se vocês nem se preocupem, tá com câmera, tá com microfone, porque vocês ficam aí com fone de ouvido aí, caladinhos, escutando o professor. Mas essa disciplina é diferente, porque essa disciplina é destinada ao orientador trocar ideias com você sobre o trabalho. Olha, o que você quis dizer nesse parágrafo aqui? Ah, professor, eu quis dizer tal coisa. Não, mas aqui nós precisamos melhorar isso assim, assim, assado. É uma disciplina que não dá para eu trocar ideia com vocês, já é difícil discutir sem estar olhando para vocês com a câmera fechada, sem microfone, então é impossível. Então, o Ederson aí já me falou que está com um problema no microfone. Eu preciso que esse problema seja resolvido aí para as próximas aulas, porque senão vai ficar impossível a gente conversar aqui. A gente fica uma aula perdida, porque eu fico falando aqui sozinho e não tem nenhum retorno de vocês. E o retorno pelo chat, às vezes, demora até a resposta chegar, não dá para explicar direito pelo chat o que vocês estão querendo falar. Então, eu vou pedir encarecidamente para que para a próxima aula todo mundo esteja com o microfone aí a postos ou um celular a postos para a gente poder ter essa comunicação. Tá certo? E realmente eu gostaria de saber se tem mais alguém me ouvindo além do Ederson, que é quem está me respondendo pelo chat. O resto eu não sei nem se tá ouvindo, se está entendendo, se está concordando, se vai providenciar um jeito de abrir o microfone. Paralelamente, eu queria ver se algum de vocês algum de vocês da unidade Barro Preto, poderia mandar uma mensagem lá no grupo de WhatsApp da sala, porque o professor Henrique está sozinho na sala, ninguém entrou. Então, eu queria entender, até para mandar uma mensagem aqui para ele, se está tendo alguma dificuldade, se está tendo algum problema. Eu acabei de pedir aqui para os meus alunos para mandarem uma mensagem no grupo de WhatsApp informando isso, que você está sozinho aí.
e que para ver se eles reportam que algum erro, algum problema, alguma dificuldade para entrar na sala, para entender por que você está sozinho. Mas, de qualquer forma, a minha sala aqui também tem poucas pessoas, tem só 5 pessoas. Gente, vamos lá. Eu pedi para vocês prepararem para hoje as referências bibliográficas e a estrutura do artigo. Somente alguns poucos alunos, 3 ou 4, de mais de 20, me mandaram por e-mail, e mesmo assim, ou mandou só as referências, ou só mandou a estrutura do artigo. Eu estou precisando entender qual que é a dificuldade, porque que isso não foi cumprido, que foi um combinado nosso para a aula de hoje. Alguém? Professor, eu entreguei as referências e a estrutura do TCC que eu fiz no semestre passado. Não sei se o chegou a dar uma olhada. Eu até vi, Josiane, eu ainda não olhei porque eu preciso que todo mundo entregue. Preciso que os alunos Entendi, todos entreguem, que aí eu consigo analisar do começo ao fim, todos os alunos. É justamente entendi. por isso que eu estou questionando, porque eu só recebi de 3 alunos, sendo que são mais de 20. Então, eu gostaria de saber dos demais que não fizeram a entrega, por que que não fizeram, se houve alguma dificuldade, se houve algum problema, se foi só esquecimento, porque fica impossível a gente prosseguir na realização desse trabalho sem isso, sem o pontapé inicial. Nós já estamos aí com 3 semanas de aula e eu ainda não recebi nem as referências bibliográficas de 85% da turma. Oi, Amanda. Ah, Eduardo levantou a mão primeiro. Pode falar, Eduardo. Ei, Eduardo, desculpa. Tudo bem, boa noite, pessoal. Boa Professor, noite. na verdade eu não mandei em particular porque eu achei que eu ficaria na turma do Henrique e lá vai funcionar um pouco diferente. Você pode confirmar para mim se eu estou na sua turma mesmo? Está na minha turma. Eu até te respondi seu e-mail hoje à tarde falando isso. Ah, ok. Eu não Sim. tinha olhado, não. Tá bem. Então eu vou Ok, mandar o gente. quanto antes. Eu vi que entraram mais pessoas agora. Eu vou repetir as informações. Aqueles que já estavam aí, me perdoem se vão ouvir de novo. Mesmo porque, eventualmente, pode ter alguém que está chegando agora, que está entrando pela primeira vez. Então, se for repetitivo, vocês me desculpem. Vamos esclarecer. São muitos alunos para um professor só orientador. Então, a instituição entendeu por bem dividir essa turma entre 2 professores, eu e o Henrique. Como que foi feita essa divisão? Todos os alunos do Barreiro comigo. E os alunos do Barro Preto, que é uma turma maior, eu pego a primeira parte da turma, que são aquelas pessoas que começam, cujo nome começa até a letra E. Até a letra E, de Eduarda mesmo. Na verdade, assim, para ser mais exato, é até a aluna Emiliana. Até a aluna Emiliana. Da Fabiana para frente, até o final, até a letra Z da unidade Barro Preto, ficam com o Henrique. Essa confusão se deu pelo fato de que na primeira aula, eu e o Henrique falamos que era até a letra D. Só que a gente terminou dizendo, olha, ao longo dessa semana, mais pessoas vão se matricular. Se a turma crescer demais, a gente vai ter que reajustar isso aí. E foi exatamente o que aconteceu. A turma cresceu muito. Se o Henrique ficasse com a letra E para frente, ele ficaria com muito mais alunos do que eu. Então, para poder equilibrar, a gente avançou a linha de corte mais uma letra. Então, todos, até a letra E, estão comigo. Então, é isso mesmo, Eduarda, você está comigo, beleza? Esse é o primeiro recado. Ok.
Segundo recado é o seguinte, gente. É impossível eu fazer qualquer tentativa de orientação de vocês, do TCC, se eu não tiver uma troca, uma comunicação eficiente com vocês, uma troca de informação com vocês. Seria até melhor que essa disciplina fosse presencial, para que eu pegasse o texto lá na frente de vocês, rabiscasse, falasse, olha aqui, ó, melhora isso aqui, muda aquilo lá. Então, o fato de ser remota já dificulta essa troca de informações. Se for ainda escrevendo coisas pelo chat, aí impossível mesmo. Não dá para eu fazer uma pergunta aqui, ô fulano, você viu tal coisa do seu trabalho? E ficar aqui 30 segundos esperando a pessoa digitar a resposta. Então, se eu preciso realmente que para a próxima aula, todos, sem exceção, estejam com um celular ou com um computador com microfone. E de preferência com câmera também. Porque fica melhor olhar olho a olho ali para a gente fazer essa troca. Ficar que a pessoa, estou sem microfone, professor, e respondendo pelo chat, não dá. Simplesmente não dá. Vai me desculpar, mas torna impossível a orientação. Então, eu preciso que quem não tiver aí um microfone ou não tiver no celular, providencie um jeito de conectar, mas de forma a poder conversar comigo. Tá claro isso aí? Todo mundo de acordo? Todo mundo ciente? Ok, professor. Beleza. Então, por favor, avisem isso no grupo também, porque eu estou aqui com 13 pessoas aqui, eu não sei quantas dessas 13 estão me escutando nesse momento. Infelizmente, esse negócio de aula remota, todo mundo com câmera fechada, eu não sei nem se o cara está aqui me vendo ou se deixou o celular no canto da mesa e está indo lá jantar, está indo lá arrumar a casa e não está nem me escutando. Tá bem complicado isso mesmo. Mas, enfim, eu vou fazer o que eu posso, tá? Eu vou fazer o que eu posso. Já é difícil orientar remotamente. Se vocês não demonstrarem o mínimo interesse em conectar aqui, abrir microfone, etc., fica complicado. Mas vamos lá. Eu passei na última aula a seguinte orientação, que para essa semana, eu precisaria de duas coisas. Vocês tiveram 2 semanas para isso, uma vez que semana passada foi carnaval e a gente não teve aula. Vocês tiveram 2 semanas para me entregar todas as referências bibliográficas, são 30, até um limite de 30, e a estrutura provável do artigo de vocês, para que nesta semana eu já desse o pontapé inicial e vocês começassem a escrever. Vocês têm que entender, gente, que daqui a 2 meses e meio esse artigo já tem que estar escrito. E não obstante eu ter uma turma com mais de 20 alunos, eu recebi 3 e-mails, apenas 3 alunos me mandaram. E mesmo assim, acho que só a Josiane, salvo engano, me mandou as 2 coisas. As referências e a estrutura, porque teve gente que só mandou a referência. Então, gente, eu preciso, sob pena dessa disciplina ser um fracasso e ninguém conseguir fazer um artigo científico no final do semestre, eu preciso que vocês comecem a dedicar. Agora já passou carnaval, já passou descanso, agora está na hora de meter os peitos. Então, o que eu preciso, gente? Eu preciso que vocês cumpram o que tinha sido combinado para esta semana. Então, que façam isso, eu vou dar aí um prazo de mais 2 dias, pelo menos, para ver se até o final de semana vocês fazem isso. Me enviem pelo e-mail eduardo.ferreira@unihorizontes.br as referências bibliográficas e a provável estrutura do seu artigo, ou seja, o sumário dele. 1, introdução. 2, princípios aplicados à espécie. Estou dando exemplo. 2.1, princípio tal. 2.2. 3, não sei o que é lá. O esqueleto do seu artigo. Como que você pretende dividir o seu artigo? Esse esqueleto básico já era para ter sido feito lá em TCC 1.
O projeto de TCC já continha isso lá no item 6. Alguns fizeram direitinho, outros não, deixaram em branco, até perderam ponto por causa disso. Mesmo aqueles que fizeram uma estrutura preliminar. Agora nós temos que refinar, agora é a estrutura final. Agora é aquilo que vocês vão escrever, já não dá mais para trabalhar com a prévia. Agora é pensar mesmo, não, será que é isso mesmo? Será que eu não tenho que adaptar, não tenho que mudar alguma coisa aqui? Então, eu preciso realmente que para essa semana vocês estejam com as referências bibliográficas e com o sumário do seu artigo pronto, para que na semana que vem a gente comece a escrever esse artigo. Senão, não vai dar tempo. Senão, vai acontecer aquilo que eu e o Henrique falamos no primeiro dia de aula. O pessoal escrevendo em cima da hora, fazendo pelos corpos de qualquer jeito, e a gente não consegue nem rever aquilo. Por quê? Afinal de contas, se todo mundo entrega para a gente de uma vez só, a gente não consegue corrigir, é impossível. Ler, corrigir, opinar, tentar dar alguma dica. Então, eu realmente preciso disso para essa semana, ok? Antes de atender as pessoas que levantaram a mão, eu estou preocupado aqui porque tem alunos aqui que entraram que não constam da minha lista de alunos. Então, eu preciso que você se certifique se você está efetivamente matriculado nessa disciplina. Confira lá no seu login lá, etc. Deixa eu atender agora por ordem, os que levantaram a mão. Primeiro, Amanda. Professor, boa noite. Eu queria confirmar com você se você recebeu o meu e-mail, porque eu estou com algum problema no e-mail aqui, parece que não está enviando. Deixa eu ver, Amanda, eu vou ter que fechar, vou ter que minimizar o Teams aqui para conferir. Porque eu confesso que, assim, como eu vi que só uns 3 ou 4 enviaram, eu nem abri ainda os arquivos, porque eu falei assim, não, eu só posso abrir quando todo mundo tiver enviado. Não adianta, numa turma de mais de 20, só 3 terem enviado. Amanda Sena, não é isso? Isso. Tá, tem o seu e-mail aqui, deixa eu ver o que tem dentro dele. Deixa eu ver se chegou o conteúdo. Tá, chegou um arquivo, escrito TCC Amanda Sena. Eu não abri ainda, conforme eu te falei, eu vou abrir todos. Eu não sei se dentro desse arquivo tem isso que eu pedi. Ou seja, todas as referências bibliográficas que serão utilizadas e o sumário dele. Se tiver, ok, era isso mesmo que precisava mandar nesse momento. Alessandra? Sim, eu já mandei tudo na estrutura do texto mesmo, tá bom? Tá, joia. Obrigada. Alessandra. Professor, boa noite. Eu Boa também quero que você verifique, por gentileza, se foi encaminhado o meu e-mail. Alessandra, também recebi um arquivo chamado estrutura. Isso. Não abri para ver se tem tanto a estrutura quanto as referências ou se tem só a estrutura. Eu encaminhei os dois, deu, se não me engano, 3 páginas. Ok, então beleza. Vou ver até o final da semana, eu vejo, que aí eu espero que todo mundo já tenha mandado, que aí eu vejo todos de uma vez, seguindo a ordem alfabética. Porque se eu vejo só um aqui, deixo o outro para daqui a 4 dias, eu me perco. Por isso que é importante a gente estabelecer datas e essas datas serem cumpridas por todos. Aqueles que não tiverem cumprindo a data, eu simplesmente vou falar, olha, eu não tenho mais condição de te orientar, porque os seus colegas já estão lá na frente, você está aqui atrás, não dá para ficar voltando para você acompanhar. Por isso que eu peço solenemente a todos aí, por enquanto não vai ter nenhum tipo de penalidade, você pode fazer o
que eu pedi, me mandar, eu ainda estou na tolerância do começo do semestre. Mas não vai dar para segurar muito mais tempo, não, gente, porque senão lá na frente eu não dou conta de corrigir de todo mundo, ok? Preciso da ajuda de vocês nisso. Beatriz. Oi, professor Eduardo, tudo bom? Tudo e você? Eu, assim, já teria que ter entregado o meu TCC, porque eu fiz 10 períodos de Direito e agora eu estaria fazendo o 11º. O que aconteceu comigo é que a minha mãe estava internada e eu precisei me ausentar para ficar com ela. E, infelizmente, dia 21 agora ela faleceu. Uhum. E eu fiquei totalmente perdida, tive um problema com a informática que eu só consegui resolver hoje. E tô um pouco perdida. Mas em questão do meu TCC, eu já conversei com a moça da biblioteca, que também é orientadora, e ela me deu um direcionamento. Eu já tenho um tema definido, porque eu recomecei, né? Eu já tinha feito um TCC, mas eu não achei uma boa, assim, não conseguia desenvolver uma pesquisa porque eu não estava achando forma de comprovar. O meu trabalho virou um trabalho de psicologia, sabe? Porque eu não tinha como comprovar. Que era reinserção de menores na sociedade, né? De menores infratores na sociedade. E agora eu mudei para personalidade jurídica dos animais. Eu já estou com a bibliografia mais ou menos no jeito. Beatriz, espera aí, vamos por partes. Primeiro, calma, tá? Eu estou sentindo até pelo seu tom de voz que você está aflita, você está ansiosa, você está afobada. Eu estou um pouco preocupada com esse TCC. Certamente você passou por muita pressão ultimamente. Isso. Eu queria, antes de mais nada, dizer que eu lamento muito pela sua perda. Muito obrigada. Tenho certeza que está sendo muito difícil para você perder uma mãe. Deve ser uma barra pesadíssima. É complicado. Eu tenho pais muito idosos, já eu sou filho temporão, meu pai já tem 90 anos, e eu já estou me preparando para esse tipo de coisa, mas eu acho que a gente nunca vai estar preparado o suficiente. Então, lamento muito, como você disse que ela estava internada, eu imagino que ela estava doente, então Deus certamente deve ter feito aí o que foi melhor para ela, e ela descansou. Isso mesmo. Então, que eu respeito seu momento de luto, eu sei que vai ser difícil você colocar a sua cabeça no lugar, mas saiba que o tempo fecha todas as feridas, né? E saiba que a sua mãe está num lugar muito tranquilo e se você crê em Deus, você vai voltar a encontrá-lo um dia. Então, siga a sua vida, levando no seu coração as boas lembranças que você tem dela. Quanto ao seu trabalho, a gente não pode mais fazer com que você perca outro semestre, né? Você já não conseguiu formar em 10, não vai ser em 12. Vamos Não, trabalhar pelo com 11, amor de então. Deus. Mas Nós aqui, estamos encerrando as matérias, eu queria encerrar esse TCC junto com as matérias. isso, ótimo. Mas a má notícia para você é que você não pode mudar seu tempo, tá? Você entregou um projeto de TCC no tema reinserção dos menores na sociedade, é esse trabalho que você tem que fazer. Eu não posso mudar, Não pode porque mudar, esse é o não. TCC 2, seria o último, né? Mas você não fez esse tema no TCC 1? Sim, fiz sim. O tema do TCC 1 vincula o TCC 2. Você não pode mudar. Senão você vai ter que fazer TCC 1 de novo. Ah, é? Entendi. Para mudar de tema, você tem que fazer TCC 1 de novo. Você tem que É que me fazer... falaram que não teria problema. Assim, se não tivesse, para que a gente tem aquele trabalho todo de fazer o projeto? E, honestamente, eu acho muito mais fácil falar sobre medida socioeducativa do que falar sobre personalidade jurídica de animal. E não só mais fácil, quanto mais interessante também. Mas, Eu enfim, pensei em reinserção de menores infratores, porém estava muito difícil de achar problema de pesquisa, sabe?
Mas é só você ir lá no seu projeto de TCC. Qual foi o problema de pesquisa que constou do seu projeto? Qual que era a pergunta que tinha que ser respondida? Eu vou ter que dar uma olhada nisso tudo. Pois é. Aí eu posso te enviar o meu trabalho completo? Aí a gente Como faz assim, o adaptação, trabalho porque completo? Qual eu já trabalho tinha completo? terminado o TCC. Eu já tinha terminado. Porém, eu não cheguei a entregar ele e eu não cheguei a terminar, Qual que você já assim, tinha terminado? O completamente. dos animais ou dos menores? Dos menores. Eu não cheguei a apresentar. E eu não cheguei a postar, nem apresentar, nem... Você está falando do TCC mesmo ou do projeto de TCC? Bom, o meu TCC, no geral, ficou um projeto, porque eu não estava achando muita referência para colocar e minha cabeça também não estava muito boa. Então, assim, tem um andamento bom, já estamos, assim, numa parte boa, já temos bibliografia, já temos algumas referências, tudo bonitinho, porém não está completo. Beatriz, eu estou precisando até entender se você está falando do projeto ou do TCC em si, porque o TCC era para começar a escrever esse semestre. Você está falando que você já tem ele Porque já parcialmente teria escrito, é porque feito você o já TCC fez 2. em outro semestre, né? Eu já Então, fiz o TCC 2, então porém mais eu um estou motivo. repetindo. Então, mais um motivo. Se você já tem um negócio adiantado, meio caminho andado, para que você vai jogar isso fora e começar o outro do zero? Não faz o menor sentido. Então, pode ser isso, sim. Então, Porque você eu pode... realmente me embolei bastante. O meu TCC não está muito Apesar bom. de não ser o ideal, tá? Porque assim, o que eu estou combinando com todo mundo é vocês irem me entregando as coisas por partes. Primeiro o capítulo 1, depois o capítulo 2, e a gente ir evoluindo. Não é o ideal você já me entregar um negócio adiantado, feito pela metade, etc. Mas, assim, entendendo a sua situação, compreendendo o momento difícil que você está passando e que isso está embolando a sua vida, eu vou ter esse tratamento especial com você. Você me manda, então, o que você já fez para eu tentar entender o que você já fez e tentar te direcionar. Tá bom? Tá ótimo. E porque já Gente, tem uma boa parte em andamento. a nossa principal forma de comunicação vai ser pelo e-mail mesmo, tá? Porque eu poderia até lá no Ava, lá, criar um lugar lá para vocês irem postando as coisas, mas ali facilita a postagem, mas não facilita a troca de informações. É melhor por e-mail, que no e-mail eu respondo, olha, isso aqui ficou bom, isso aqui ficou ruim. Então, vamos trabalhar com e-mail mesmo. Para quem ainda não tem, meu e-mail é eduardo.ferreira@unihorizontes.br. Então, me manda lá e ali a gente vai trocando ideia. O que eu preciso é que até o final dessa semana, vamos dizer aí, até domingo, vocês avancem aí, todo mundo tenha me mandado as referências e a estrutura do artigo em um só e-mail, tá? A Josiane, por exemplo, mandou em 2, porque ela não sabia, ela ainda não tinha ouvido esse pedido, mas que mande num arquivo só, porque senão começa a multiplicar demais os e-mails e eu vou me perdendo. Então, mande um e-mail só com essa primeira parte, que é sumário e referências bibliográficas. Está todo mundo de acordo? No Muito caso da obrigada. Beatriz, já manda tudo que tem aí, que eu te ajudo aí, uma vez que o seu trabalho já está mais adiantado. Está todo mundo de Tá bom, acordo, Eduardo, gente? muito obrigada. Sim, professor. Todo mundo Professor, tiver Tá de ok. acordo aí, mesmo que for pelo chat, vai mandando um joinha aí, só para registrar que está ciente. Que aí professor, os que não derem ciente, aí o problema é deles. Depois eu simplesmente vou falar assim, olha, tá vendo, coordenador? Eu estou falando, tem um monte de gente que não está nem assistindo aula, que eles nem deram ok no chat. Então, dá um ok aí no chat para pelo menos ficar registrado que você está ouvindo essa orientação. Porque aí quem não der o ok significa que não está nem prestando atenção na aula e aí eu não vou esquentar a cabeça com essa pessoa, não.
Se essa pessoa depois falar, oh, não estava sabendo, eu vou falar assim, é porque você não estava prestando atenção na aula. Porque se você estivesse, você tinha dado ok lá no chat. Outra coisa, essa aula está sendo gravada, então, mais uma mensagem que eu vou deixar para todos aqui, vou repetir. Por favor, para a próxima aula, todo mundo providencie, no mínimo, um microfone para falar, seja através do celular, do computador, do tablet, do que for. Mas eu não consigo orientar as pessoas por chat, tá certo? Fala, Bruno. Boa noite, professor. Eu queria verificar com o senhor se o e-mail que eu te mandei chegou, né? Talvez eu tenha mandado errado. Chegou, viu o seu também? Ah, beleza. Valeu. Apesar de que o seu e-mail só fala referências, né? Mas eu coloquei a estrutura também. Então, beleza. Então. Beleza, eu acho. Valeu. Valeu. Pessoal, infelizmente, enquanto todo mundo não tiver cumprido essa parte, que é enviar referências e sumário, a gente não consegue avançar. Então, eu vou dar um desconto, apesar de que a gente já tinha combinado no dia de aula que os prazos precisam ser cumpridos. Vou dar um desconto, porque teve carnaval, porque vocês ainda estão pegando o tranco, mas a partir de agora vamos dedicar, beleza? Então, providencia aí sumário e referências até o final do fim de semana. E aí, a partir de segunda-feira, eu começo a responder esses e-mails de forma a gente ir caminhando. Já adianta vocês, Professor. já adianto para aqueles que já fizeram o sumário, já fizeram as referências. O próximo passo agora é a gente fazer a introdução, o primeiro capítulo do artigo, que é a introdução. Basicamente, o que vocês vão falar nesse primeiro capítulo, gente? Vocês vão falar por que vocês escolheram esse tema, qual é a importância desse tema, que é algo, inclusive, que constava lá do projeto de TCC. Quem fez isso bem feito lá no projeto de TCC, quase que só vai copiar e colar e talvez acrescentar mais alguma coisinha para melhorar. Então, primeiro capítulo, a introdução, vocês vão falar da importância do tema e o que levou você a escolher esse tema, evitando falar na primeira pessoa, tá? Vocês não vão falar assim, eu acho esse tema importante, vocês não vão falar assim. Você vai falar sempre na terceira pessoa. Tal tema é importante porque justifica-se a escolha do tema, porque, mas nunca assim, eu. Você não escreve um artigo falando, eu acho, eu penso, eu creio, não vai falar isso. Ok? Então, já adianto que o próximo passo é esse. É a gente preparar o primeiro capítulo. Na aula que vem, eu já estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês sobre esse primeiro capítulo. E na aula seguinte, esse primeiro capítulo já tem que estar pronto, corrigido e superado. E já vamos para o segundo. Combinado, gente? Alguém aí chegou a abrir o microfone para falar alguma coisa? Sou eu, Eduardo, Emanuele. Emanuele, tudo bem? Tudo bom? Na verdade, é só para deixar claro que eu não estou na lista, porque o pessoal lá da secretaria com a informática ainda não resolveram o problema que está dando, que eu também não sei qual, mas que até agora, esse momento, não foi resolvido. Me deram prazo até sexta, mas por isso que eu estou entrando e não estou na sua lista. Tá. Eu imaginei que algumas pessoas tivessem essa situação. Estou vendo aqui que o Davi ou David também está aqui na aula, mas não está na lista. Ele estava e depois saiu da lista. Na semana passada ele estava, hoje ele não está. Eu imagino que seja algum problema de matrícula também. Mas, assim, houve uma troca de sistema aí na faculdade e é natural que havia Que troca ocorra, né? migração de sistema, é natural que alguns problemas aconteçam. Então, vocês estão percebendo que nem chamada eu não estou fazendo. Eu estou aliviando porque Até que se resolva, né? eu preciso dar um tempo para as coisas chegarem no lugar e a gente precisa ter paciência. Os caras lá também estão... Os caras lá estão cortando um dobrado lá com isso também, então vamos ter paciência. Posso imaginar. Ok, então tá bom.
Oi, Eduarda. Professor, é para enviar o sumário ou a estrutura do artigo? É que É são a coisas mesma diferentes. coisa. É a mesma coisa. Ah, tá. Aqui no meu projeto está diferente. O sumário está um Não, pouco diferente. não. Peraí, você está falando de duas coisas. Você está falando do sumário do projeto. O sumário do Certo. projeto é o índice do projeto, que tem lá problema de pesquisa, hipóteses, objetivos. E, Esquece isso. Isso aí era coisa do projeto. Agora, tá. eu quero é o sumário do TCC que você vai escrever. O sumário do TCC é o que lá no projeto era o item 6, a estrutura provável do artigo, porque lá ainda era provável. Lá ainda Ah, era o que você talvez iria escrever. Agora eu já quero uma certeza do que você vai escrever. Então, entendi. você vai pegar a estrutura que você imaginou lá no projeto de TCC, trazer para cá, mas refinar aquilo, pensar, não, peraí, é isso aqui mesmo que eu vou escrever? Será que eu vou acrescentar mais um item? Será que eu vou tirar um item? Agora eu quero a estrutura dele, o sumário do TCC completo. A Ok. introdução, o desenvolvimento e a conclusão, com cada subdivisão dos tópicos lá. Esquece sumário de projeto de TCC. Aquilo ali a gente já não vai usar mais, não. O negócio de qual que é o problema de pesquisa, qual que é a hipótese, quais são os objetivos. Isso aí era o índice do projeto. Agora eu quero o índice do trabalho final. Entendeu a Ok. diferença? Entendi. Obrigada. Beleza. O David tinha levantado a mão, depois desistiu. Não, era só para falar da questão do que meu nome estava na lista, saiu, é porque eu questionei o pessoal da secretaria, porque antes estava no Barreiro. É, E eu isso mesmo. aí eles Não, ficaram de trocar. Então deve não, ser tá por bem. zerou. Beleza. Eu sempre me confundo antes de chamar, não sei se eu falo Davi ou David. É, David. David, beleza, então. Alguém mais? Oi, professor, boa noite, Clarice, tudo bem? Ei, Clarice, joia, e você? Enfim, consegui entrar na aula. Antes tarde do que nunca. Nossa, eu estava tendo Tá, problema de matrícula, não estava matriculada, estava no 10º, não estava no 9º, aí agora que eu consegui resolver. tá, eu não consigo ver aqui em que instante que você entrou. Você acompanhou a aula toda, tudo que eu Não, falei? eu entrei agora, consegui entrar agora. Ixi, Mas vai ficar gravado? Porque depois eu assisto. vai. Na Ah, verdade, eu estou precisando pegar esse link de gravação e colocar lá no AVA para vocês conseguirem assistir. Eu vou ver se eu faço amanhã. Mas, de qualquer ótimo. jeito, eu já resumo, porque, assim como você, outras pessoas devem ter perdido. Basicamente, o que eu falei? Eu preciso que vocês tenham um microfone para acompanhar essa disciplina, que não dá para ficar acompanhando pelo chat. 2, eu preciso que prazos sejam respeitados. Se eu marquei um prazo para entregar determinada parte do trabalho, vocês precisam respeitar isso. Não dá para ficar empurrando, deixando isso para depois, porque senão acumula muita coisa e eu não dou conta de orientar, de corrigir, etc. 3, eu preciso, para esta semana ainda, até domingo, que vocês mandem no meu e-mail, eduardo.ferreira@unihorizontes.br, as referências bibliográficas, todas elas que vocês vão utilizar no seu trabalho, e o sumário do seu trabalho, como que ele vai ser dividido lá em cada introdução, desenvolvimento, como que o desenvolvimento vai dividir, por cada subtópico lá, e conclusão. Ok. E 4, uma vez entregue isso até domingo, a partir de segunda-feira, eu começo a responder esses e-mails, dando um feedback, e vocês já vão, a partir de segunda-feira, iniciar a introdução, porque para a próxima aula eu já preciso que essa introdução esteja pronta ou, no mínimo, rascunhada. Na introdução, Ok. o que você vai falar? Você vai falar por que o tema que você escolheu é importante, qual foi o motivo de você escolher, etc. e tal. Nunca na primeira pessoa, eu acho importante. Sempre na terceira pessoa. Justifica-se a importância do tema, ou tal tema é importante por quê. E então já fazer uma introdução bem robusta aí. E lembrando, gente, a introdução não é um parágrafo ou dois, não.
Introdução é um negócio assim, bem completinho, né? Porque você tem que já ir preenchendo seu trabalho, enchendo linguiça, porque senão lá na frente você não consegue escrever as 15 páginas que precisa. Então, na introdução aqui já tem que gastar pelo menos umas 3. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Se tiver, é só levantar a mão. Alguém? Oi, Josiane. Professor, o senhor tinha falado para a gente que nós poderíamos entregar até 30 referências, certo? Isso. Tem uma mínima de referências para a gente entregar? Olha, eu não sei se o manual deste ano foi alterado e se ele vai exigir alguma quantidade mínima. Mas, normalmente, até ano passado, exigia-se as 30. Mas lembrando que nessas 30, você pode colocar Constituição, lei seca, aí você coloca Código Civil, Código de Processo Civil, a lei número tal, que tem a ver com o seu assunto, igual o assunto aí da Beatriz, coloca Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Penal, Código de Processo Penal, aí o livro de Direito Penal tal, livro de Processo Penal tal, mesmo que seja coisa que você só vai usar um parágrafo, uma linha daquilo, você coloca tudo lá. Decisão jurisprudencial, tudo que você vai usar. Imagina assim, ó, eu vou sentar aqui para escrever o artigo, isso tudo aqui vai ser utilizado, nem que seja em uma só linha do meu artigo. Eu vou dar uma lida naquilo e vou me inspirar naquilo de alguma forma. É o que basta para você já enfiar lá no meio das 30 referências. Entendi. Beleza? Beleza. Então é isso. Mais alguma dúvida, gente? Agora sim, Josiane, cá entre nós, eu não acho que você vai ser reprovado na disciplina se você apresentar o seu artigo lá com 20 referências. Sabe? Ninguém vai te dar pau por conta disso. Mas, às vezes, você corre risco de tomar uma chamada de um professor da banca, de falar assim, olha, eu achei suas referências aqui meio pobres, tem mais coisa aqui para colocar. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês, vocês vão falar sobre o assunto menor infrator, pesquisa lá na internet tudo que fala de menor infrator, bota lá 40 livros lá. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Coloca aquele monte de coisa lá, de artigo, de livro, disso, daquilo outro, que aí o cara na banca, normalmente esse professor que vai examinar aluno em banca, sabe o que é a primeira coisa que ele olha? As referências. Que ele pega assim, ó, e fala assim, está escrevendo sobre menor infrator, nossa, um livro que não pode faltar é o livro do fulano de tal. Primeira coisa que ele faz é passar as páginas todas, chegar lá na última página para ler as referências e procurar se aquele livro que ele acha top está lá no meio. Aí ele pega e vê que está lá no meio, ele fala assim, não, esse trabalho tá bom. Ele quase não lê mais, estou brincando, é claro que lê. Mas assim, ele já lê com uma boa vontade, assim, sabe? Como quem diz assim, nossa, que top. Agora, se de cara ele já abre lá, vê lá 10 referências bibliográficas, ele vai falar assim, nossa, mas será que esse aluno dedicou mesmo? Será que esse aluno fez o que ele tinha que fazer? Ele já vai com má vontade, sabe como é que é? Então, evitem isso. Façam aí, capricho nas referências bibliográficas. Entendido? Ok. Professor, mais uma dúvida sobre as referências também. O que acontece? Semestre passado eu não tive problema nenhum com nenhuma etapa do meu trabalho. Só nas referências que eu tive bastante problema, porque o professor sempre estornava para mim a resposta de que a referência não estava certa. Assim, a forma que eu estava colocando a referência. Essa referência ela é segundo a ABNT ou segundo as normas da faculdade? Segundo o manual da faculdade. Entendi. E dentro do manual, onde que eu encontro como deve ser colocado? Porque até hoje
O manual é quase que só referência que tem. Tem lá, referência de livro, é dessa forma. Referência de artigo, é dessa forma. Referência de reportagem, é dessa forma. Isso aí, o manual é o que mais tem. Eu vou até procurar essa informação, ver se eu acho aqui o manual atualizado. Ou se alguém já tiver baixado isso aí, pode compartilhar aí no chat também. Deixa eu ver aqui se eu acho isso aqui agora. Eu acho que agora eu não vou achar, não, porque está muito em cima da hora. Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Eu, professora Alessandra. Eu vou dar uma encorpada mais nas minhas referências, aí eu posso encaminhar na mesma cadeia de e-mail que eu encaminhei para você, o anterior? Pode, porque eu só vou olhar isso na segunda-feira. Aí sim. o último que chegar fica valendo. Ah, tá ok, então. Gente, assim, pesquisando aqui na internet, eu estou vendo aqui um 2020. Eu vou ver aqui onde que... Se a instituição já postou um manual mais... Deixa eu ver isso aqui, ó. Estou vendo a postagem aqui de 2023. Deixa eu ver se é essa. Ah, não, aqui eu achei, ó. Está atualizado 2023. Então, olhem aqui onde que é que fica. Eu vou pegar o link aqui e vou colocar no chat. Mas, de qualquer jeito, o caminho que eu fiz foi o seguinte. Eu entrei no Google, coloquei Manual de Normalização Uni-Horizontes e o primeiro, segundo, terceiro, quarto resultado já dirigiu para a Biblioteca Virtual da Uni-Horizontes. E aí, na hora que você entra na Biblioteca Virtual Uni-Horizontes, o primeiro item é o manual. Mas, para facilitar, eu já vou jogar o link aqui no chat aqui. Olha aí se dá certo. Alguém me confirma aí se deu certo, clicando nele, se abriu o manual. Deu certo. Deu? Beleza. Então, esse é o manual atual. Vai ser até bom, sabe? Porque eu vou dar uma olhada lá nele para ver se teve alguma mudança drástica. Mas, com certeza, ali já está falando qual que é o tamanho, se são 15 páginas, se são 20 páginas, e vai estar todas as regrinhas ali de citação das referências bibliográficas vão estar ali. Mas, enfim, qualquer dúvida que ficar, quarta-feira que vem eu estou aqui de novo para tirar essas dúvidas, tanto da introdução que vocês já vão ter começado a fazer, quanto também se tiver alguma dúvida aí em relação ao manual. Fechado? Tá ok, professor. Obrigada. Ajudo mais alguém em alguma coisa? Não, Não, para mim tá talvez. tranquilo, professor. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos relevar, entender que ainda estamos nos adaptando, está no começo ainda, mas a partir de agora vamos meter bronca aí para ver se esse trabalho sai. Mesmo porque quanto antes ele ficar pronto, é uma preocupação a menos para vocês depois poderem dedicar para as provas finais, já com o trabalho pronto, entregue, revisado, sem estresse aí no final do semestre. Fechou? Ok. Então, é isso aí. Fechou. Quarta-feira que vem a gente se encontra aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo local.
Grande abraço. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite. Obrigada. Bom, eu vou encerrar a gravação aqui para o arquivo não ficar muito pesado, mas eu vou continuar aqui até as 20h30. Se alguém tiver alguma dúvida, é só voltar aqui e me chamar.